Toda casa de brasileiro é só botar mais água no feijão que a gente acomoda mais gente. Mas para acomodar mais gente, a gente precisava de uma casa maior e digna do tamanho dos sonhos de brasileiros, como você, que pensam em morar legalmente nos Estados Unidos. É por isso que hoje eu, Renata Castro, advogada de imigração, aqui num momento histórico, pela primeira vez, uma advogada brasileira licenciada nos Estados Unidos vai ter a oportunidade de falar com brasileiros como você numa casa como a Record Internacional, que nos abriu essa oportunidade de falar semanalmente de assuntos que são de interesse para brasileiros e outros que falam português, comunidades em Moçambique, Angola, Portugal, Cabo Verde e que têm interesse, que sonham em morar nos Estados Unidos. Para você que é brasileiro e tem esse sonho, saiba que milhares de brasileiros acompanham você e compartilham dessa jornada. As incertezas, as dúvidas, os questionamentos. Quantos de nós que moram nos Estados Unidos ou que pensam em morar nos Estados Unidos se questionam se vale realmente a pena morar nos Estados Unidos? E eu estou aqui para dizer para vocês que o sonho pode se tornar realidade. E eu não podia imaginar uma casa melhor do que a Record para abrir as portas para a gente falar de imigração, para você que sonha em morar, empreender, estudar, ou seja, qualquer variação do seu sonho pessoal, empresarial, nesse país que dá tantas oportunidades para brasileiros como eu. Para quem não me conhece, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, autora publicada, premiada, mas mais importante, além de mãe do Lucas e da Sofia, eu sou imigrante como você. Moro nos Estados Unidos há mais de 22 anos e passei pela jornada de desafios que a maioria dos imigrantes passa aqui nessa terra. E é claro que essa história de gata borralheira, até hoje advogada, premiada, passou por grandes percalços. E na maioria das vezes esses percalços poderiam ter sido evitados com acesso à informação. E é por isso que a minha paixão, além de representar imigrantes, porque eu sou uma advogada atuante no campo, não vivo no campo das alternativas acadêmicas, porque represento imigrantes brasileiros em grande maioria em fóruns e agências imigratórias em todos os Estados Unidos. Então isso me dá uma experiência de campo muito grande e conhecimento das diferentes realidades dos brasileiros aqui. Mas quando a gente fala de Estados Unidos, existe uma grande falta de informação. E é por isso que para você que está assistindo esse programa, essa é uma grande oportunidade. Há 22 anos atrás, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente não tinha acesso a um programa que dirá um canal de televisão forte falando o nosso idioma e com conteúdo que é de nosso interesse. Então é por isso que o Conexão Imigração foi preparado com muito carinho e com muita informação para você. E ele é completamente interativo. Assuntos imigratórios que você venha a ter dúvidas, questionamentos, se quer mandar uma pergunta para a gente, basta encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui na Record Internacional, porque os programas que são passados semanalmente são preparados com você em mente. Então, eu gosto de dizer que a questão imigratória é uma área da lei que para mim é fascinante, porque assim como uma boa novela, ela tem romance, ela tem empreendimento, ela tem perda, ela tem ganho, ela tem mocinho, ela tem vilão, mas ela tem emoção. Porque no final das contas, o direito imigratório, ele só tem valor se ele puder abrir para você a oportunidade de viver um sonho. Então, se você tem esse sonho de morar nos Estados Unidos, ou se esse seu sonho começou com percalços, tantos brasileiros, números recorde de brasileiros entrando nos Estados Unidos de forma irregular e muitas das vezes despreparados, sem informação, sem conhecimento das alternativas legais. Então, para você que está assistindo, é muito importante que você veja o valor e acompanhe esse programa semanalmente com a sua contribuição com os seus contatos, né? Quando a gente fala de imigração, é importante a gente lembrar que vistos são vários. E é por isso que nessa primeira semana a gente veio para falar de um visto que é uma novidade. Brasileiros com dupla cidadania, com cidadania portuguesa, a partir de agora poderão morar nos Estados Unidos legalmente. Qualquer indivíduo agora com cidadania portuguesa vai poder gozar do privilégio de morar aqui legalmente por meio de um pequeno investimento. E esse programa é o visto
E2. O que é o visto E2? O visto E2 permite que pequenos investidores residam nos Estados Unidos legalmente. Então, são vários os países que são membros desse programa, né? Notoriamente, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países BRICS não são parte dos tratados de E2. E a gente especula que é porque o programa E2 é um tratado bilateral entre os Estados Unidos e o país que vai se beneficiar desse visto. E geralmente os Estados Unidos selecionam esses países para a assinatura desse tratado baseado no número de rejeição de vistos. Então, cidadãos portugueses que pediram o visto americano e que tiveram o visto rejeitado. Tá? E mais importante, o número de cidadãos daquele país que entraram nos Estados Unidos e saíram dentro do período permitido. Então, agora, Portugal, um país cada vez mais expressivo no cenário europeu, quando a gente fala de economia e de intercâmbio com os Estados Unidos, conseguiu uma grande vitória, que é participar do programa, do tratado, ser um signatário de um tratado do visto E2. Para você que é brasileiro ou para você que tem cidadania portuguesa, o que isso significa? Significa que se você tem cidadania portuguesa, então vamos supor que você é casado com um cidadão português e esse cidadão português tem o passaporte português. Você e toda a sua família, quem é família para a imigração? Marido, mulher, filho ou filha menor de 21 anos e solteiros poderão morar legalmente nos Estados Unidos e trabalhar e investir. Claro que tem certas limitações. Ao contrário do que muita gente imagina, não existe uma indústria específica que você precisará atuar. Desde que você faça um investimento satisfatório de acordo com as regras imigratórias, para o visto E2, você e sua família poderão morar nos Estados Unidos, inicialmente por um período de 5 anos, que é renovável indefinidamente, desde que o negócio que você fez o investimento cumpra com os requisitos mínimos necessários para que esse negócio seja um negócio considerado viável. O que quer dizer viável? Em boa linguagem comercial, é um negócio que não só apresenta oportunidade de ganho para o fundador, para o gestor, para o investidor estrangeiro, mas também abre uma possibilidade de geração de empregos e de geração de rentabilidade, de lucratividade para a economia local. Então, não é necessário ter nível superior, não é necessário abrir o negócio numa área que sofre economicamente, basta apenas fazer um investimento em um novo negócio, uma franquia ou em um negócio já existente que você adquiriu. Não há um valor mínimo, mas há sim um requisito de que o cidadão português, que é o investidor qualificador nesse caso, tenha um investimento que corresponda a uma posição acionária de controle do negócio. Então, ele pode ter sócios? Pode, mas ele precisa demonstrar que ele tem um poder de decisão legal na gestão daquele negócio. E esses mitos que muitas das vezes fazem com que indivíduos que se qualificam para morar nos Estados Unidos legalmente percam as oportunidades por meio de um visto E2 ou de outros vistos, serão esclarecidos hoje aqui no Conexão Imigração USA. Se você que tem cidadania portuguesa e está pensando em morar nos Estados Unidos, o que você precisa saber? Você pode abrir um negócio ou comprar um negócio já existente. Você e sua família poderão morar legalmente nos Estados Unidos e seu cônjuge, mesmo que não tenha a cidadania portuguesa, poderá trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Agora, já imaginou você que sonha entrar no mercado econômico mais dinâmico do mundo, que é os Estados Unidos, com o seu negócio pequeno ou grande, em diferentes áreas de atuação, seja limpeza, construção, seja tecnologia? Você, com cidadania portuguesa, a partir de agora, pode morar legalmente nos Estados Unidos com um pequeno investimento. O que é um pequeno investimento? Quando a gente fala de investimento, no âmbito do visto E2, ele é uma caixinha de surpresas, porque ao contrário do programa EB5, que a gente vai abordar em outro programa e requer um investimento milionário e uma geração de empregos muito maior, o visto E2 permite que
portadores de cidadania portuguesa possam morar nos Estados Unidos com um investimento relativamente pequeno. Eu, como advogada, já tive clientes aprovados com um investimento de $47 mil. Imagina, um investimento pequeno. E daí você vai fazer a pergunta: doutora, eu tenho $10 mil para investir. É o suficiente? E aí a gente vai dar aquela resposta clássica que o advogado adora dar. Depende. E por que depende? No caso do visto E2, a gente está fazendo um investimento, uma análise de investimento e de satisfação daquele investimento, daquele requisito, baseado nas necessidades do seu negócio. Então, se você tem um negócio que precisa de $20 mil para iniciar e ele já tem clientes, ele já tem contratos, você já tem um funcionário contratado porque o dinheiro já está entrando e num período de 4 meses esse negócio já gerou os 20 mil que você colocou de capital inicial, para a imigração e para o visto E2, esse pode sim ser um visto, um investimento qualificador, tá? Ah, eu quero comprar uma franquia, que é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Posso comprar uma unidade de uma franquia? Pode, sem sombra de dúvidas. Você vai ter que satisfazer os requisitos imigratórios, mas também os requisitos da franquia, que sem sombra de dúvidas vai impor certos critérios para você que quer operar essa franquia. E isso não tem nada a ver com imigração. A franquia tem interesse em vender unidades que serão prósperas, porque eles precisam daquela recorrência de receita. Então, eles vão fazer um veto específico à sua situação como imigrante. Mas o mais importante é que isso é uma vitória de lobby, né, político e legal de anos, porque estima-se que mais de 500 mil de brasileiros sejam cidadãos portugueses, ou seja, hoje mais de 500 mil brasileiros podem morar legalmente nos Estados Unidos por meio do visto E2 por causa dessa mudança legislativa. Se você que está aí assistindo tem dúvidas a respeito do visto E2, eu posso te dizer que a gente pode abordar essas perguntas e respostas aqui em outros programas, mas as perguntas mais comuns que a gente recebe, tanto no Conexão Imigração USA quanto no meu escritório de advocacia, relacionadas ao E2, são enumeradas como as seguintes. Existe um valor de investimento mínimo? Não, não há. Você que vai determinar, trabalhando com um consultor empresarial, qual é o valor mínimo necessário para desenvolver o seu negócio. Posso comprar imóveis para receber um visto E2. E a compra de imóveis meramente para especulação imobiliária não é o suficiente para você obter um visto. No entanto, vamos imaginar que você compre imóveis, então você tem uma empresa que é dona de imóveis e você ao mesmo tempo abre uma empresa que vai fazer a manutenção predial desses imóveis. Você tem 2 pessoas jurídicas, então você, pessoa jurídica 1, vai ser o cliente da sua empresa de gestão predial. Isso é o suficiente para você fazer um visto E2. Então, existe sim a possibilidade de estratégias empresariais e legais. Doutora, o que dá dinheiro nos Estados Unidos? Que negócio que eu vou abrir? E essa é uma pergunta muito particular, porque é você que vai ter que tocar o seu negócio. E o sucesso do seu negócio, ali vai estar dependente não só o provento para sua família, mas também o seu visto, porque o seu visto será renovado de acordo com a viabilidade do seu negócio. Então, antes de ouvir conselho de entendidos que vão sugerir ideias mirabolantes, faça um estudo de mercado. Vale a pena investir em um consultor empresarial que não está investido ou que não vai ser comissionado na escolha do seu negócio. Afinal de contas, o objetivo de você morar nos Estados Unidos é viver o seu sonho americano e não deixar que ele se torne um pesadelo. Para você que esteve hoje aqui nesse momento histórico, no primeiro Conexão Imigração USA, na Record Internacional, eu, Renata Castro, adorei passar esse tempo com você, informar você sobre imigração e eu te espero no próximo programa.